Em qual país da Ásia o exército ocupa um lugar importante todos os dias na televisão? E por que será que o grande sucesso da TV nepalesa é tão desconectado da realidade do país? E por que há tantos programas sobre sequestros no Nepal? A televisão do Nepal começa agora. र अर्को मेल रहेको छ कुबे राइजीको उहाँले हामीलाई साउदी अरबबाट मेल गर्नुभएको छ उहाँ लेख्नुहुन्छ Se você zapear pelos canais de Katmandu, é possível que se depare com isto. तो बबाल कमाउने स्वास्नी छ नि यार स्वास्नीसँग माग्ने यार आजकल मेरो स्वास्नी मसँग बस्दैन कहाँ बस साममा है मलाई थाहा छैन कति खोजिसकेँ कसम भयो एकदम भेटै हुँदैन क्या Esses jovens se drogando nos templos de Katmandu são os personagens da novela Uma Notícia Terrível, uma ficção que conta a história de um jovem soldado que, depois de percorrer o mundo, volta para seu país. Ele está feliz e namorando sua noiva. Até o dia em que... HIV पोजिटिभ देखियो नचाहिने कुरा नगर्नुस् त यस्तो नचाहिने कुरामा जिस्केको मलाई मन पर्दैन Uma novela que visivelmente aborda de frente todos os problemas da sociedade nepalesa. Mas o mais surpreendente dessa ficção é que não é só o herói que é militar. Tem também o produtor, o editor, os assistentes, o diretor. Como somos um exército nacional com uma história longa e complicada de unificação do Nepal, nos tornamos uma instituição de confiança. Todo mundo confia na gente. E quando queremos passar recados, temos credibilidade. Então falamos de problemas dolorosos através de mensagens muito claras. Esta história sentimental em uniforme acontece num quartel. E não é por acaso. O exército, e principalmente seus valentes soldados, fizeram por muito tempo a glória do país. Cravado entre a China e a Índia, no coração do Himalaia, o Nepal e seus 28 milhões de habitantes sempre tiveram que lutar contra seus poderosos vizinhos. Só que, recentemente, não foi nas fronteiras que o exército teve que lutar, mas no interior do país. De 1996 a 2006, o Nepal foi desmantelado por uma guerra civil que opôs a monarquia aos rebeldes maoístas. Um conflito que fez mais de 13 mil mortos e 150 mil deslocados. No final da guerra, o país organizou eleições democráticas. E depois de mais de 2 séculos de monarquia, o rei Gyanendra foi obrigado a abdicar em maio de 2008. सकेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सक्रिय तुल्याउन सजिलो थिएन Hoje, os ex-rebeldes maoístas estão no poder. Eles ganharam as eleições por pouco. Seu chefe, chamado Prachanda, o Terrível, é o primeiro-ministro de um governo de coalizão. E o exército, que antigamente apoiava o rei, está hoje subordinado às ordens do governo dirigido por seus antigos inimigos. Uma situação paradoxal que não impede os militares de continuar a ter um certo peso nos assuntos do país. Para se convencer disso, basta assistir à televisão. Todas as semanas, nesse programa das Forças Armadas, a Tenente Risha dá notícias dos soldados nepaleses. Mas ela conta principalmente os feitos dos Gurkhas, soldados considerados os melhores do mundo, que o Nepal envia como reforço aos 4 cantos do globo, nos contingentes da ONU. Mas a Tenente Risha glorifica também a ação pacificadora do exército nas províncias nepalesas.
बेस क्याम्प एउटा संस्था बहुत हामीलाई आवश्यक छ र हामी यहाँ उठाउने पक्षमा हामी कुनै हालतमा नि छैनौँ। यो नेपाली सेना तपाईहरुको सेना हो र तपाईहरुको संरक्षण गर्न बसेको हो। A retórica militar é bem conhecida de Kunda Dixit. Ele é o dono do Nepali Times, um dos principais jornais nepaleses. É a figura do jornalismo de um país em que a informação ficou por muito tempo submetida à censura do exército. O programa das Forças Armadas foi principalmente útil aos militares para fazer propaganda durante a guerra. Na época, o exército estava do lado da monarquia. A guerra foi uma guerra suja. O exército cometeu verdadeiros crimes contra os direitos humanos e perdeu sua reputação. Depois da guerra, o conteúdo do programa também mudou. Antes, ele falava de patriotismo. Durante a guerra, era preciso exaltar o exército. Era uma guerra suja e o exército precisava da televisão para mostrar que aquilo tudo era excepcional. E o papel do exército era principalmente defender as pessoas. Mas não tem só o exército no cenário audiovisual nepalês. Aqui você pode escolher entre 8 canais, um canal público, Nepal TV e 4 canais generalistas comerciais. Em todos os canais, pula-se o tempo todo do inglês para o nepalês. Desde o advento da democracia, 3 canais de notícia nasceram. É verdade que, em termos de informação, o Nepal nunca fica chato. Todo mundo tem algo a dizer. Vítimas dos militares, vítimas dos ex-rebeldes maoístas, nostálgicos da realeza, todos se encontram na rua e, às vezes, o dia acaba em briga na frente das câmeras de televisão. Sangeeta e Bishnu, repórteres do canal de notícias Sagarmat TV, percorrem as ruas de Katmandu para cobrir as manifestações e contra-manifestações diárias. Apesar da ditadura já ter acabado, a gente não consegue trabalhar livremente. A gente é regularmente atacado e ainda assassinam jornalistas. Às vezes morro de medo. Me pergunto o que vai acontecer com a gente. A gente corre risco de represálias dos extremistas de todas as ideologias e não há nada que garanta nossa segurança. Há 2 ou 3 meses, militantes políticos vêm agredindo as mídias. Ontem, uma jornalista foi assassinada no Sul. Pode parecer muito paradoxal, mas os jornalistas estavam bem mais seguros entre 1996 e 2006, durante a guerra, do que agora. É verdade que a situação social está tensa. O Nepal é um dos países mais pobres do mundo. 40% dos nepaleses vivem abaixo do limite da pobreza. E só 15% dos lares têm energia. É racionada, mesmo em Katmandu, a capital. A família Bhattarai vive ao ritmo dos cortes de energia, apesar de fazer parte da classe média. O pai, Bandav, trabalha com importações e exportações e a mãe, Uttara, é funcionária pública. Eles costumam assistir ao Canal da Noite com os 3 filhos. Enfim, quando a fada eletricidade concorda em dar sinal de vida. Eu assisto ao jornal, mas o problema é que os jornalistas não podem se expressar livremente. Nenhum é independente. Todos seguem um comportamento. São os representantes dos partidos políticos. E para nós é difícil saber onde está a verdade. No Nepal, a verdade pode ser amarga. Aliás, é o título do programa satírico da quinta-feira à noite, Tito Saté, o que significa verdade amarga em nepalês. Os comediantes de Tito Saté, o programa mais popular da TV, usam o deboche e a sátira como arma para enfrentar o cotidiano. Oi, sou o Deepak. Sou Kumar. Ele é o deus Shiva. E meu programa é Tito Saté.
A gente tem tantos problemas. Problemas políticos, de pobreza, de greves. Todo mundo sofre com eles. Tem um monte de maneiras de falar disso. A primeira é brigando. Mas a outra é rindo. E os nepaleses precisam rir de verdade. Em todos esses programas humorísticos populares, o conteúdo é sempre ácido e irônico. Fala-se do cotidiano. No momento, as pessoas precisam rir do dia a dia, dos cortes de energia, das filas imensas para colocar gasolina na moto, da corrupção, da política, dos eternos problemas políticos. As pessoas precisam rir de tudo isso, precisam se divertir. É melhor rir, porque se levar tudo a sério, pode ter certeza que vai cair numa grande depressão. Mas o que os nepaleses preferem para arejar a cabeça são as novelas que contam histórias de família. मलाई यस घरमा बसिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन सर जाऊ. No Nepal, a maior parte das famílias vive debaixo do mesmo teto. E essas intermináveis novelas contam as infelicidades da vida em comunidade. Seguindo a gramática imutável, temos o conflito entre a sogra e a nora, o amor escondido entre o cunhado e a cunhada, os pequenos ciúmes internos na casa comunitária e um final feliz. Com a família que reencontra a harmonia perdida. Januka mora numa das numerosas favelas que cercam Katmandu. Ela ganha em torno de 20 euros por mês com a criação de porcos. E quando tem tempo, assiste às novelas. Gosto de assistir às novelas, me divirto. Vejo como os ricos vivem, mas sabe, não fico sonhando com isso, eu nunca viverei como eles. E se Januka nunca viverá como uma heroína de novela, é porque é uma Dalit, uma intocável. A sociedade nepalesa hinduísta é regida por um sistema de castas. Os intocáveis ficam na parte mais baixa da escala, um estatuto social hereditário que os proíbe de se misturar com o resto da população. E mesmo que o sistema de castas tenha sido abolido em 1964, os intocáveis ainda são vítimas de discriminação. Januka é condenada a exercer uma profissão dita impura para a vida toda. Minha casa está caindo aos pedaços. Na televisão, o único programa que dá voz aos Dalits é a Justiça Social. Ele mostra os intocáveis que ousam olhar e principalmente discutir com os responsáveis políticos do país. राजनेतासित डराएको 100 वर्षको अन्याय निकाल 1000 वर्षको पत्रकारले 100 वर्षको उत्पीडनको इतिहास. O programa, que passa todas as quintas-feiras às 22 horas na TV pública, é visto por muita gente, já que os intocáveis representam nada menos que 20% da população. संसद पुनर्स्थापित सांसदले राज्यलाई O apresentador de Justiça Social é um intocável e o único em toda a televisão nepalesa. Olá, sou apresentador de Justiça Social da Nepal TV. Antes do programa começar, você percebe o preconceito. As castas superiores desprezam as castas inferiores, que se acham oprimidas. Mas quando o programa começa, a raiva é colocada para fora e todos se sentem melhor. Eles se olham, sorriem e pensam. A realidade é que precisamos aprender a conviver. Somos seres humanos e pertencemos à mesma sociedade. Precisamos um dos outros para enfrentar os problemas.
Não tenho tempo de assistir ao programa e, de qualquer maneira, eles sempre falam que as coisas vão mudar, mas não vejo nada mudar. Eles falam, a gente vai fazer isso ou aquilo para os pobres, mas até agora não vi nada. Levanto todos os dias às 4 horas da manhã para alimentar os porcos com trigo. Esse programa é papo furado. A gente continua esperando, a gente sofre e nosso dia a dia não passa de uma questão de sobrevivência. O fato de não ter muitos programas sobre os intocáveis não é preocupante em si. A verdadeira questão é saber se este programa sobre os intocáveis é bom ou se ele só existe porque alguém deu dinheiro para fazê-lo. E, na realidade, não passa de uma forma de desabafar. O que a gente precisa é ter, num programa popular, um intocável. Numa novela, por exemplo, e não num programa em que só tem intocáveis. É assim que poderíamos integrá-los melhor à sociedade e lutar contra a injustiça. E não com um programa que só serve para desabafar um pouco. Dar a palavra às pessoas sem discriminar é o que faz Jote todos os sábados ao meio-dia com On the Road, na estrada. Namaste and welcome to the yet another brand new episode of On the Road. Jote percorre as ruas de Katmandu com um microfone na mão e faz perguntas para todo mundo. Namaste, namaste. जीवनमा एकपटक मात्र फूल पार्ने पंक्षी कुन हो थाहा छ? थाहा छैन। र मुनको बारे के कति ज्ञान छ हाम्रो ऑडियन्सलाई शेयर गर्दिनु न? मुनको बारेमा मुन स्काईमा हुने हो। Hello, I'm Jyoti. Olá, sou Giote de Na Estrada. Eu quis fazer um programa para ficar ao ar livre e cara a cara com as pessoas. É mais simpático. Mas o problema é que às vezes elas ficam tímidas, ficam nervosas. Algumas chegam a ter medo. Mas acho que a verdadeira razão é que as pessoas não ficam à vontade em frente à câmera. Na estrada não dá prêmios. O programa é só um jeito lúdico de se aculturar num país em que 2/3 dos habitantes não sabem nem ler nem escrever. É um programa interessante. Eu assisto, escuto as perguntas com atenção e procuro responder e aprender coisas. Everything from that. मानवको सबैभन्दा सानो हार्ट कहाँ हुन्छ? मानवको सबभन्दा सानो हार्ट कानमा हुन्छ। कानमा हुन्छ। ओके, गेस गर्नुभयो कि थाहा भएर भन्नुभयो? थाहा भएर नै भन्नु। थाहा भएर भन्नुभयो। ओके, राइट आन्सर दिनुभएको छ उहाँले कानमा। Na estrada, eles chegam assim, sem avisar, para fazer perguntas. Eu fico com medo deles quererem fazer algo ruim ou me sequestrar. Tenho medo porque ainda sou pequeno. Não se preocupem, meninos, não vou sequestrá-los. Os pequenos nepaleses têm muito medo de serem sequestrados, porque no Nepal os sequestros se tornaram um verdadeiro esporte nacional. Colocaram uma faca no meu pescoço e senti muito medo. Comecei a gritar e eles falaram: se continuar a gritar assim, corte seu pescoço. Pedi ajuda para um homem num trator, mas ele não quis parar. Foi assim que me sequestraram. Todas as semanas, o programa Banda For faz uma investigação. A equipe do programa trabalha com a polícia para encontrar os sequestradores. Hoje temos uma história confusa de pedido de resgate no sul do país. E quando os criminosos são encontrados, ficam junto às vítimas em frente às câmeras. Acho que em 2006, quando a guerra acabou, como em qualquer sociedade, logo depois de uma guerra, houve um aumento da criminalidade. As pessoas que lutaram durante a guerra ficaram com armas e sem nada para fazer. Elas não tinham muito mais trabalho. E a única alternativa foi ir para o crime. Houve um aumento importante de sequestros, assassinatos e pedidos de resgate. Nome: Robson Strisca. Idade: 14 anos. रहिसन टिभी जहाँ भए पनि हैन फर्केर आऊ घर हामी रोइरहेछौँ रहिसन टिभी फर्केर आऊ बाबु जसरी भए पनि भेरीमै बसिरहेको छु भाइ पढ्न नआएछ भाइ फर्केर नआएसम्म म पढ्नै जान्न भनेर त्यसरी ऊ बसिरहेको छु त्यही भएर भन्छ. O programa Costa Laje Procurados vai ao encontro dos desaparecidos.
50 mil pessoas desaparecem todo ano no Nepal. São casos de sequestros, mas também de fugas, um fenômeno cada vez mais comum, principalmente entre os adolescentes. São 28 milhões de nepaleses e os jovens representam 60% da população. Logo depois da guerra, num país em crise, as ruas de Katmandu ficam repletas de uma juventude sem trabalho, bem diferente da juventude que se vê na televisão. College Life é o fenômeno na moda. A série, que passa todas as sextas-feiras às 18 horas, conta a vida de um grupo de estudantes de um colégio particular de Katmandu. Aqui, todos são bonitos, ricos, inteligentes e eles passam muito tempo na lanchonete, falando dos assuntos sentimentais de todo mundo. Twinkle, did I do something wrong? मैले गर्दा तिमीलाई के हर्ट भएको छ भने I'm really sorry. Now that's my Shira. Come, let's go. Canteen जाऊ, सबैजना कुरिरहेछ. Prekshia e Navaraj são atores e roteiristas da série. Eles fazem parte dessa nova geração de nepaleses, uma juventude dourada que se nutre com imagens de outros lugares. Fomos muito criticados, principalmente por causa da roupa que a gente usa. Pois é, porque as saias são curtas demais. Os telespectadores e os pais nos criticam. Vocês não deveriam fazer isso. E estão influenciando os nossos filhos. Depois eles vão fazer igual. तल हेर तल तल hold तल hold. O que mais chocou os nepaleses em College Life não foi tanto o tamanho da saia das estudantes, mas os meninos e as meninas flertando. Por que você assiste essa série? Porque nela você pode namorar. Namorar não é permitido na nossa tradição. E no colégio, falam para a gente não assistir a esse tipo de série. Eles têm medo da gente fazer igual. Eles falam até que é perigoso, que é melhor evitar. Eu vejo com eles as séries para os jovens, mas não entendo nada. Eles falam palavras estranhas, mas ficam felizes quando assistem. Então eu também fico feliz. Mas é verdade, não entendo nada. Hello and welcome to yet another interesting and romantic episode of MLS. Mohani Lagla Hai. Para falar em sedução sem magoar ninguém, tem Cuidado, Amor à Primeira Vista. O programa é inspirado em um jogo tradicional, o Doori, em que se seduz a pessoa amada com músicas. Transmitido uma vez por semana no canal Kantipur, Cuidado, Amor à Primeira Vista reúne todas as gerações em frente à telinha. Os jogos de Doori não poderiam ser políticos. Se houvesse política nas letras das músicas, seria um desastre. E deu certo justamente porque não tem política. Nos vilarejos e nas cidades, todo mundo escuta as músicas, qualquer que seja a opinião política do espectador. Os namorados carinhosamente de mão dada. É tão romântico. O problema é que no Nepal, o amor à primeira vista não é bem assim. Aqui, 2/3 dos casamentos foram arranjados pelas famílias, o que não evita todos os problemas, mas, felizmente, tem a TV. Sejam bem-vindos na Nepal 1. Caros telespectadores, neste programa você pode falar de todos os seus problemas sexuais com o doutor e sexólogo Pokarel. Todas as noites, às 22 horas, quando as crianças já foram dormir, o programa Depois da Noite mergulha na intimidade do casal nepalês. जुन पत्र पत्रिका विज्ञापन पनि आउँछ यो साँचो हो कि झुटो
É uma pergunta que ouço muito. São os publicitários que passam essa ideia, mas não foi comprovada cientificamente. Não se pode acreditar no que diz esse tipo de jornal. É um programa que pretende educar o público em relação à sexualidade. Muita gente não está à vontade com sua sexualidade ou comportamento sexual e não consegue se expressar sobre o assunto. Muitos líderes religiosos nos dizem: o que vocês fazem é nojento. Vocês estão sujando nossa cultura. Isso não é nossa cultura. Mas foi um dos maiores eruditos do hinduísmo, Vatsyayana, que inventou o Kama Sutra. Muito bem. As pessoas vivem colocando em prática, e nós estamos aqui para elas. Se você tem um problema em relação à sua sexualidade, pode me perguntar. No Nepal, o país mais alto do mundo, dizem que não existem montanhas insuperáveis. Diante dos numerosos desafios que o país espera, a televisão dos nepaleses, como um Sherpa, procura mostrar o caminho.